Todo momento de construção de fala, momento de diálogo com vocês, é uma construção para mim também. Mas vamos começar o quê? Interagindo. Ó, vai ser o seguinte, eu quero saber se vocês sabem quantos povos indígenas existem aqui no nosso país. Mas vai ser assim, ó. Vocês falam, levanta a mão. Vai ser aleatório, podem falar. Quem sabe aí quantos povos indígenas existem aqui no país? Vão chutando, vão falando, é rapidão. Vão falando, vão falando. Opa, quem dera. Chegaram perto, hein? São cerca de 305 povos indígenas que existem nesse país, mas infelizmente muitos de vocês não conhecem e não é reconhecido também. Somos cerca de 800 mil indígenas no país, mas não somos nem 10% dessa população que existia em 1500. Ou seja, quantos de nós não se foram, né? Quantos de nós não foram dizimados durante esse processo da colonização? E isso é triste, porque é uma história que muitos não conhecem. Para vocês terem ideia, vamos fazer outra interação aqui. É, trazer mais para a realidade de vocês. Quantos povos indígenas existem aqui no estado de Minas Gerais? Vamos lá, chutando de novo, hein? Chegaram perto aí, ó. Quanto? O último aqui? 23, ó. São cerca de 20 povos indígenas existentes aqui no estado de Minas Gerais. Entre eles, o povo Machacali, o povo Chacriabá, Krenak, Aranã, Pataxó, Pataxó-Ranhanhã, Caxixó, Puris, Chucuru Cariri, Cariri, Tuxaca, Macamangoió, Ticuna, Borum, Borum Crem, Guarani, Pancararu. Ou seja, é uma diversidade muito grande no estado de vocês, mas que vocês muitas das vezes não conhecem. Tá aqui do lado de vocês, pode estar do lado da casa de vocês, mas falta essa vontade de querer aprender mais sobre os verdadeiros originários desse território que vocês conhecem e pisam hoje conhecem como Brasil, mas que muitos antes, muitos povos originários conheciam isso aqui como Pindorama. Então é uma realidade que às vezes é até ensinado dentro das próprias escolas de vocês. Eu falo isso porque eu estudei, me formei em escola indígena municipal e estadual, que eu tive essa oportunidade depois de muita luta, né, dos nossos anciões, dos nossos mais velhos, da nossa liderança de comunidades. Então, me estudei na escola municipal indígena, me formei em escola estadual indígena, e dentro das nossas escolas chegava um livro didático com a história do Brasil, do descobrimento do Brasil, e a gente não se sentia representado. Por quê? Eu sou de Santa Cruz Cabralha, para quem não conhece, fica próximo a Porto Seguro, a aldeia Pataxó de Cora Vermelha, que é muito conhecido por ser o lugar do descobrimento do Brasil, onde teve o primeiro contato com o colonizador português e onde sofreu tanta violência, né? Para muitos que não conhecem, vai ler na história, vai ver aquela coisa bonitinha. Cabral chegou, descobriu o Brasil, teve uma troca de diálogo com os povos originários que ali existiam e a gente entregou a terra de mão beijada para eles. Mas não foi bem assim, muitos povos se perderam durante esse processo. E isso não é passado no livro didático. Então é muito triste a grande população do nosso país não reconhecer, não conhecer a história, a verdadeira história desse país. Então, a falta desse reconhecimento é o que faz também a gente estar aqui hoje tendo essa ideia, porque vocês escutarem uma pessoa indígena, não só ler sobre o indígena, mas realmente ter essa curiosidade de escutar, ter essa oportunidade, por exemplo, do TEDx Governador Valadares, de trazer um indígena aqui para poder conversar com vocês, começar as nossas palestras trazendo essa história para vocês. Então, eu fico muito feliz, na verdade, eu sou um pouco jovem, né? Acho que eu um dos mais jovens aqui que vocês vão ter hoje conversando com vocês. E isso muitas das vezes surpreende as pessoas, né? Mas o que que esse menino vai falar para mim? O que que ele vai poder me ensinar? Eu tenho idade para ser pai, avô, tio. Mas não, eu tô aqui para poder conversar com vocês mesmo, para mostrar o desafio do ser indígena. Eu hoje produzo conteúdo para internet, mas quando eu era criança, não foi fácil porque eu já chorei por ser indígena. Me perguntando assim, por que que eu nasci indígena? Se eu não me vejo em lugar nenhum. Eu não me vejo em televisão, não me vejo em comercial, não me vejo em desenho, em histórias. Eu não me vejo em lugar nenhum, mas por que eu nasci? Nasci indígena pra quê? Mas eu fiz a diferença. Eu fiquei me questionando isso, chorei quando era criança por isso. Mas depois eu comecei a produzir conteúdo pra internet para mostrar a verdadeira história do ser indígena, mostrar através do nosso olhar como que a nossa vivência
palavras, né, que incomodavam a gente, que incomodam a gente, que as pessoas chegam, por exemplo, um termo pejorativo que muitos de vocês desconhecem, o termo índio. O termo índio, a gente está trazendo isso mais para a atualidade, porque é um termo que até nossos mais velhos falam ainda, dentro da comunidade é falado ainda, mas é um termo pejorativo, porque foi colocado pelos colonizadores que pensavam que estavam pegando a rota para a Índia, queriam chegar na Índia e chegou aqui no Brasil, por um erro de rota. Aí colocaram o nome dos povos originários, das pessoas originárias que estavam aqui de índio, mas é um termo pejorativo porque não abrange a diversidade cultural que existe aqui no nosso país. O termo correto é o termo indígena. Você pode chegar para um indígena, chamar ele de... Perguntar primeiramente qual é o povo que ele faz. Eles são mais de 305 povos atualmente. É uma diversidade muito grande. Então eu pergunto, oi, tudo bem? Qual é seu nome? Ah, que lindo. De que povo você é? De onde você é? De que nação você é? De que comunidade? O termo tribo também é um termo que a gente não utiliza. Então você pode perguntar de que povo, de que nação, de onde você vem. Então são coisas que a gente vem desconstruindo, coisas que eu trouxe para minha produção de conteúdo. Comecei a produzir conteúdo em 2015, mas só em 2020 que 2018 fui para a universidade, sofri o preconceito na pele de estar em uma cidade grande, as pessoas perguntarem assim, ah, você é índio, o que você está fazendo aqui? Se você é índio, você não deveria estar na mata? Você tá de roupa por quê? Você tá com o celular na mão por quê? Então você não é índio de verdade. Aí se a gente tira a roupa, fica pelado, é pudor, né? Aí não tem como, a gente fica assim, fica nessa dúvida. Então, pra gente, eu fui trazendo isso, produzi conteúdo em 2018, quando eu tava na universidade, sou estudante de gastronomia da Universidade Federal da Bahia. E 2020, durante a pandemia, as pessoas não tinham tempo, e tinham tempo, na verdade, bastante, para pesquisar sobre o mundo. E foi quando eu ganhei a maior visibilidade dentro dos meus perfis das redes sociais. E pude conhecer outros parentes também. E em 2021, teve o primeiro movimento indígena presencialmente. E eu pude ver crianças do meu tamanho quando eu chorei quando era criança, chorando porque me conheceu presencialmente. Então, assim, pra mim foi muito lindo aquilo, porque hoje em dia, se eu não me sentir representado, desculpa, sou canceriano. Se eu não me sentir representado, hoje outras crianças se sentem representadas a partir do momento de me ver na internet, me ver em comerciais, em outros lugares. Então, é ter orgulho daquilo que a gente faz, sabe? E a gente, além de tudo, além de mostrar essa questão da quebra de estereótipo na internet, consegue trazer também a nossa militância para dentro das redes sociais, porque a rede social é um lugar onde você começa a conectar o mundo através de você, né? Você não posta só, eu só vou postar uma coisa pro pessoal daqui de Governador Valadares, não, você posta pro mundo. Todo mundo vai ter acesso àquilo que você tá postando. A não ser se o seu perfil for privado, né? Mas mesmo assim a pessoa pode tirar um print ali e postar em outro lugar, então não tem como. E exatamente isso, pra gente trazer a nossa militância, por exemplo, a defesa do meio ambiente, a nossa região de Mata Atlântica e tudo mais, que foi muito devastada, está sendo muito devastada também para a criação de grandes cidades. Para quem não sabe, a região do Rio de Janeiro, São Paulo, foi construída tudo a partir do desmatamento da Mata Atlântica. Então, hoje em dia, por exemplo, vocês aqui com o Rio Doce, a nossa floresta pra gente, para nós povos indígenas, a nossa natureza não é só a natureza, é a mãe natureza. Ela traz um significado pra gente. A gente sabe o quanto é importante proteger ela, defender, porque a partir dela que a gente vai trazer um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Não é uma questão financeira, é uma questão de proteção para o nosso futuro. Se a gente tem a floresta em pé hoje, a gente tem certeza que mais para frente a gente vai ter um ar melhor para respirar, a gente vai ter um mundo melhor. A gente defende, a gente fala geralmente, os povos indígenas falam assim, que a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas, porque é exatamente isso. Por exemplo, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem a Floresta Amazônica, que é uma defesa de todos. A gente precisa preservar, porque quando o governador Valadares me falaram que aqui é muito quente, né? Eu cheguei aqui então em uma boa época que tá meio abafado, assim, tá nublado. O pessoal falou, não, é muito quente, você não tá... Falei, poxa, eu vou chegar lá já sem camisa, porque o pessoal falou, é muito quente, eu quero uma piscina logo, um rio. Só que nem um rio aqui, provavelmente as pessoas falaram que tem uma época assim que a lama baixa mais um pouco, que dá pra entrar, né? Mas agora, como provavelmente tá na época chuvosa também, essa questão também de chuva e tal, vai ficando um pouco mais lamacento novamente.
Então, infelizmente, é algo que não atinge só nós, povos indígenas, é algo que atinge vocês também. Quando não se protege, não se protege os nossos biomas, as nossas biodiversidades, os nossos rios, não é só nós que estamos sofrendo com isso, são vocês. Então, a luta de preservação é a luta de todos. O significado da natureza é realmente da mãe natureza, porque ela nos dá ar para respirar, alimento, água. Por que não protegê-la? Por que só pensar ela como uma forma financeira de estar ganhando dinheiro em cima, sabe? E é isso que a gente tá fazendo. Eu vim de esse ano, foi o ano que eu mais viajei pra fora do Brasil. E falar pra vocês, não é porque eu quero viajar pra fora do Brasil, eu vou me divertir, vou pros Estados Unidos pra poder curtir, conhecer a Times Square e tudo mais, não. Não é essa questão de necessidade de estar fazendo nossas vozes voar cada vez mais longe. A gente não queria estar lá, mas a gente precisa estar lá pra poder conversar com pessoas importantes para apoiarem a nossa luta, apoiarem as nossas causas, apoiarem a luta pela nossa biodiversidade, pela proteção da nossa mãe natureza. Porque aqui, infelizmente, no nosso país, muitas das vezes a gente não é escutado. A gente não tem essa visibilidade aqui. Então, por isso que é importante a gente estar indo para fora. Eu fui para os Estados Unidos, participei de um evento junto com o Instituto Alok e com o Pacto Global da ONU, a convite deles. Também fui para... Voltei agora do mês passado, eu estava na França, passei um mês lá, conversando e tudo mais. Eu pude conhecer também o Parlamento Europeu. A gente conversou com 5 deputados de lá, do Partido Verde, lá deles. Eu fiquei muito feliz porque não é algo fácil aqui no nosso país de chegar e marcar uma reunião com deputados no parlamento, né? Felizmente não é a realidade muito nossa aqui do nosso país, chegar assim, não, eu quero conversar. Muitas vezes a gente não é nem chegando nem na porta. Essa é a realidade da gente, mas lá não, a gente foi bem recebido, tudo mais, a gente pôde conversar. Eu falei isso pra eles, eu falei, ó, eu fico muito feliz de vocês estarem nos escutando, porque eu sei que muitas das vezes não depende só de vocês, né? É uma luta em conjunto a todo momento, mas isso pra gente é muito gratificante. E essa questão da luta digital me trouxe a esses lugares, né? A gente fala que a internet hoje, o nosso celular, os nossos veículos de comunicação, é uma ferramenta de luta. Eu faço parte, por exemplo, do Mídia Índia, que é um dos maiores veículos de comunicação indígena do Brasil. O Mídia Índia veio para poder mostrar que a gente não precisa que vocês dão voz pra gente, sabe por quê? Porque a gente já tem a nossa voz. A gente quer espaços, mas as vozes são nossas, a todo momento. A gente precisa de oportunidades para poder construir e desconstruir a todo momento, assim, de estar tendo essa troca de diálogo. E para mostrar para vocês como que vocês podem estar colaborando com a nossa luta, com as nossas causas. Ah, Tucumã, tudo bem, eu aprendi que é importante conhecer mais os povos indígenas, conhecer mais sobre a história do nosso país, mas como que eu posso estar colaborando, como que eu posso estar ajudando a desconstruir esses estereótipos, tá quebrando essas barreiras, como que eu posso ajudar na luta? É exatamente isso. Primeiramente, você tem que conhecer. Como que você vai ajudar algo que você não conhece? Não tem como você ajudar algo que você não conhece, ajudar alguém que você não conhece. Tem que conhecer mais sobre a luta dos povos indígenas. Você tem que conhecer mais sobre, muitas das vezes, os povos que estão do seu lado, né? A gente tem aqui, por exemplo, o povo Krenak, que vem do lado de vocês. Conhecer mais o que que eles defendem, o que que eles passaram durante esse processo da construção da cidade também. Vamos aprender mais um pouco e depois vamos pesquisar mais. Pesquisa aí, dá um Google, dá uma olhadinha nas redes sociais de vocês, pesquisa mais sobre indígenas. A gente tem Célia Chacriabá, por exemplo, que foi a primeira deputada indígena a ser eleita aqui pelo estado de Minas Gerais. Então a gente tá com a bancada do Cocá hoje, eu tô muito feliz com isso. A gente tá sendo representado por 2 super mulheres, a Célia e a Sônia Guajajara, lá da bancada do Cocá. Então, é dessa forma que vocês ajudam a gente, conhecendo mais sobre a nossa luta, sobre as nossas causas. E a partir disso, compartilhando, mostrando para outras pessoas, fazer com que isso chegue mais longe. Literalmente voando mais longe, voando mais alto, para poder a gente chegar até onde a gente precisa, né? Porque a todo momento é uma construção, é uma luta de todos. Eu acho que a gente está chegando ao nosso final. Então, eu quero agradecer novamente pela oportunidade, quero agradecer novamente ao TEDx Governador Valadares. Esse evento é incrível, então fiquem bem ligados e aproveitem. E além de tudo, aprendam bastante. Muito obrigado, Nitiaueri.